Paula Maria Rodrigues da Cruz nasceu em 1970 em São Paio da Portela, Penafiel. Aprendeu a bordar em criança com a mãe e as 4 irmãs e começou a tecer apenas aos 18 anos. Eu aprendi com passadeiras primeiro. Porque eu até nem tecia, quem tecia era a minha irmã. Eu aprendi mais, era mais os bordados. Eu tinha para aí 10, 12 anos e nós bordávamos casacos para uma fábrica, eu e a minha mãe. Bordávamos a ponto de pé, ponto de cadeia. Como a maioria das tecedeiras de Penafiel, Paula utiliza uma ordideira móvel semelhante a uma dobradora gigante para urdir as suas teias. O eixo central encaixa no teto e no chão, permitindo o necessário movimento de rotação. Junto da ordideira, o noveleiro acomoda em divisórias individuais os novelos necessários para a preparação da teia, sempre em múltiplos de 6. Daqui saem os fios que se passam pelos orifícios equidistantes da espadilha, por onde correm durante todo o processo. Antes de urdir a teia, é preciso calcular a quantidade de varas a urdir conforme o comprimento que se pretende tecer, consistindo a operação em fazer um mesmo grupo de fios percorrer um certo número de voltas em torno da urdideira, conferindo a cada fio o lugar definitivo que irá ocupar na teia. Para organizar a disposição dos fios, a urdideira tem cravados num dos braços superiores os 3 tornos ou cavilhas de madeira, onde se fazem as chamadas cruzes do tiar. Num dos prumos verticais, na extremidade inferior, estão mais 3 tornos onde se arma a chamada cruz dos cadilhos ou dos caminhos, que define a largura da teia. Para iniciar a volta, Paula amarra a extremidade dos fios ao primeiro torno da parte superior da ordideira, usando o polegar e o indicador para cruzar alternadamente os fios nas restantes cavilhas. Esta operação consiste em fazer as cruzes do tiar que vão definir o comprimento pretendido para a teia a urdir. Esticam-se então os fios e vai-se rodando a ordideira para que contornem os 4 braços, primeiro em sentido descendente até à cruz do caminho e de seguida novamente para cima, rematando-se uma volta completa nas cruzes do tiar. A cada volta corresponderá assim igual número de caminhos e o dobro das cruzes do tiar que Paula vai marcando com folhas de couve para se orientar nas medidas quando estiver a tecer o pano. Depois de urdir a teia com o tamanho desejado, cada uma das cruzes do tiar é presa com uma laçada, entrançando-se a teia de cima para baixo para retirá-la da urdideira e transportar para o tiar. Paula e as irmãs são tecedeiras experientes e tratam de urdir as suas próprias teias, tarefa que requer mestria e que não está ao alcance de qualquer um. Por isso, noutros tempos, traduzia-se numa prestação de serviço complementar e bem remunerada, preparando-se a urdidura em casa para ser depois montada no tiar das clientes. Para transpor a urdidura, Paula faz passar a extremidade da trança, que corresponde à cruz dos caminhos, pelo composteiro, uma vara de madeira por onde distribui longitudinalmente a teia. Por baixo do tiar, o composteiro dá a volta ao chamado órgão do tiar e passa novamente para a frente por cima do restelo ou restilho. Esta peça de madeira é composta por uma base com dentes equidistantes por onde se distribuem os fios, mantendo-os assim na parte central do tiar para serem bem enrolados. Feitos os caminhos, o restelo é fechado na parte superior e o composteiro é então puxado para a frente, dando agora a volta ao órgão da urdidura para aqui se enrolar a teia. Segurando o restelo entre os 2 órgãos do tiar, Paula vai guiando a teia para que fique bem centrada e esticada à medida que se enrola, operação para a qual são necessárias 2 a 3 pessoas. Uma vez enrolada a teia, retira-se então o restelo e inserem-se 2 canas na extremidade da urdidura pela abertura das cruzes do tiar, cortando-se as pontas. Pacientemente, Paula passa então os fios da teia através das liceiras, contornando cada fio o respectivo olho do liço. Esta complexa operação chama-se empeirar ou aparanchar os liços e vai permitir o cruzamento alternado dos fios da teia a cada passagem da trama, em movimentos ascendentes e descendentes desencadeados por a ação dos pedais ou peanhas, a que as liceiras estão diretamente ligadas por uma corda. Depois de empeirados nos liços, metem-se os fios por entre os dentes do pente ou puas feitos de cana. O pente é depois encaixado na armação das queijas para permanecer fixo e poder ser puxado ou batido sobre os fios que compõem a trama. As pontas da teia são atadas no composteiro do órgão do tiar e a urdidura está finalmente montada pronta a tecer. À medida que se tece, a teia desenrola-se do órgão da urdidura para se enrolar, já com a trama tecida no órgão do tiar. Eu aprendi tudo com a minha mãe e com as minhas irmãs. Faço bainhas abertas, faço tecelagem, faço bordados, aprendi tudo e ainda bem que assim estou a sobreviver, não é? Há uns anos eu tive mesmo para desistir, assim, há para aí 2 anitos, 3, mas depois pensei, não, eu vou fazer só o que eu consegui fazer e eu sei fazer um bocadinho de cada. Vou fazer o que eu sei e conforme eu puder. E depois também tenho as minhas irmãs e as minhas sobrinhas que também me ajudam.
Paula assume-se como uma artesã polivalente, não perdendo o ânimo e seguindo o exemplo da mãe que manteve a sua atividade até aos 80 anos, idade em que deixou de poder acompanhar as filhas nas várias feiras de artesanato em que ainda hoje Paula e as irmãs participam.